E quem marca um 10 com a gente é o empresário, economista e apresentador e tricolor acima de tudo, Felipe Ufo. Confere aí que o papo tá muito legal. Felipe Ufo. Beleza, meu camarada? Beleza, cara. Obrigado aí por ter aceito o convite, participar desse Marca um 10. Uhum. Por que é UFO, cara? Primeira coisa que eu queria te perguntar, por que UFO? Cara, porque assim, é apelido de infância mesmo, pessoal lá da rua, da praia. Nasci que fui criado no Leblon, meus amigos da praia, ninguém tem nome lá, todo mundo só tem apelido, né? E eu sempre gostei de ufologia, de assuntos extraterrestres, outras civilizações, e aí acabava sempre contava as histórias, etc. Então eu era o Felipe Ufo, né? Aquele que contava as histórias de ufologia. Aí acabou virando apelido. É Chagas, né, cara? Mas só usa UFO. Todo mundo fala UFO. Há muito tempo, acho que desde os 15 anos eu conhecido como UFO. Coisa de louco. Agora vem cá, cara. Tu foi um dos camaradas que começou com a Legião Tricolor, né, lá atrás, meados de 2000, anos 2000, meados, né, por aí. 2006, 2007. Por aí, né? Eu lembro também, ia lá muito, ficava perto, era um grupinho só, depois aquele grupo se expandiu. Como é que foi aquilo ali, cara? Que foi uma guinada da torcida tricolor que estava meio estagnada, né? Foi um movimento, diversos fenômenos recentes hoje da sociedade como um todo surgiram na internet. A Legião foi mais um fenômeno que surgiu na internet. Tricolores apaixonados que acompanhavam o Fluminense no estádio, mas debatiam muitas coisas dentro da internet e resolveram passar aquela paixão que eles debatiam e construíam na internet para o estádio. Porque eles entendiam que as torcidas organizadas na época não representavam mais o estilo de torcer que eles acreditavam. Na época, os torcidas organizados ainda eram envolvidos em muitas confusões, violências, brigas entre torcidas, e tinham deixado de exaltar o time, de apoiar o time em 90 minutos, e estar ali só por um ideal, que é fazer o Fluminense vencer, e acabaram se tornando entidades com fim próprio, né? Assim, a gente é a torcida organizada tal, e acabava o time colocando de segundo importância. E a Legião surgiu como isso, como uma resposta, uma maneira como até as torcidas organizadas surgiram na década de 70. Nada diferente daquilo, eram organizações, torcidas que iam para o estádio para apoiar o time. E eu acho que foi legal isso, que a Legião, quando surgiu e trouxe, não inventou nada novo, simplesmente resgatou aquela maneira de torcer, depois as torcidas organizadas acompanharam. Então as torcidas organizadas que passavam por aquele momento meio conturbado e diferente. Exaltava só elas mesmas. E parece que todo mundo seguiu para o mesmo caminho. Eu acho que foi o grande legado hoje da Legião, é isso, ter resgatado isso. Não, sem dúvida. Mas assim, de um tempo para cá, o que a gente tem observado nos estádios, por exemplo, acho que a Legião, ela meio que se difundiu, ela meio que se transformou, que agora tem a turma da Bravo 52 aí, que é uma molecada boa. Uma molecada mais nova, legal, que vem também... vem com o mesmo espírito da Legião, mas... Se transformou, digamos assim. E vem também, e são um pouco mais organizados que a Legião, e uma das coisas que a gente tentava sempre buscar na Legião era essa não organização. A gente achava que era importante não ter uma organização tão formal, porque a gente entendia que essa organização formal ia fazer a gente cair no mesmo vício das torcidas organizadas anteriores. Acabava a gente virando um fim próprio, não um Fluminense. Então, diversas vezes essa discussão existiu. Não, a gente tem que se formalizar, tem que ter um estatuto. Não, a gente não tem que ter nada disso. Eu lembro bem disso. A gente tem que ser, que até algumas torcidas organizadas usavam como deboche, que a gente fala que a Legião é um estado de espírito. A gente quer que a Legião seja conhecida como para ter resgatado aquela maneira de torcer, que isso se perpetue no Fluminense, seja através de uma torcida organizada, uma Bravo 52, seja independente como for, mas que se perpetue. E eu acho que deu certo. Hoje você vê várias torcidas, a Yang não está participando dos estádios, problema relacionado à violência, mas você tem a Bravo 52 com o mesmo espírito. Acho que aquela semente que foi plantada hoje está bem representada. Tinha muito problema com a polícia, essa coisa de se cadastrar, isso que você falou. A gente brigava muito para não ter essa formalidade, que a gente se entendia como torcedores normais. A gente não é uma organização, a gente não quer ser, eu quero ser torcedor normal e não estádio. Por acaso, a gente... Com o avanço da tecnologia, a gente conseguia se organizar fora dos estádios, através de e-mail. Na época nem tinha WhatsApp, mas na época era Orkut. Então você acabava se organizando aquilo para chegar no estádio e todo mundo ficava vendo o jogo junto. Ponto. Não tinha mais nada. Essa época era boa, cara. Tenho saudade. Essa época era muito boa. Agora, num desses causos aí, tu sofreu uma situação bem grave, né, cara? Conta aí pra gente. Então, como o próprio nome diz, foi um acidente. Em 2010, a torcida planejou uma festa dos sinalizadores. O time vinha bem no início do Campeonato Brasileiro.
se não me engano era o 4º ou 5º jogo, o time estava disputando já a liderança. A gente organizou uma festa com um sinalizador, só que a pessoa responsável pela festa, ela não conseguiu comprar todos os sinalizadores, que na verdade aquele pisca, né? Aquelas velhinhas de pisca-pisca totalmente inofensivo. E ele resolveu fazer por conta própria esses fogos, né? Ele produção caseira disso daí, só que obviamente não respeitou todas as normas de segurança, botou uma caixa lotada disso perto da entrada do túnel. Eu sempre gostei de ver o jogo perto do túnel ali. De repente, em determinado momento, durante a festa, caiu uma faísca ali naquela caixa, teve uma grande explosão, eu estava perto, me queimei inteiro. Nossa. Então, saí dali direto para o hospital e fiquei 21 dias no hospital. Caramba. Com queimaduras sérias no corpo, mas depois tudo resolvido. E a minha família, minha namorada sempre brincavam, não, agora você vai acalmar, né? Não. Que bom, que bom. Pô, cara, imagina o susto, né, cara? Porque é o seguinte, falando agora mais da parte organizacional do clube, você é envolvido politicamente, né? Você faz parte da FUSOSS, do grupo político, e em 2014, início de 2014, você foi convidado para ser vice-presidente de marketing. Por que você não aceitou? Cara, eu tenho uma vida muito... Eu já tinha dito não, que eu achava que... Eu agradeci muito o convite, foi uma honra ter recebido esse convite e um reconhecimento por tudo que eu sentia pelo Fluminense, por eles entenderem que eu tinha capacidade ao exercer esse cargo. Só que minha vida profissional é muito complicada. Eu tenho diversos braços profissionalmente. Eu tenho uma marca, eu tenho lojas, eu tenho uma trade que faz importação, eu tenho um programa de TV, eu faço... Então, assim, já era muito complicado para mim. E mesmo assim, eu tento reservar um espaço para o Fluminense. Mas em determinado momento eu falei ok e comecei a me envolver mais parte na operacional. Só que depois de 3 semanas, antes de assumir como vice-presidente na ocasião, eu vi que não ia conseguir levar adiante essa missão. E o Peter também entendia que tinha que ter alguém mais envolvido, mais presente lá internamente dentro do Fluminense, e acabou, sem nenhum tipo de estresse, eu abrindo mão do convite e assumindo uma outra pessoa. Como é que você vê hoje o marketing no clube? Você aprova, acha que a gestão Cara, o Léo é um nome que eu gosto muito. Acabou... Teve com a gente no último programa. Eu vi, bem legal. Conheço ele pelo Fluminense, não é meu amigo pessoal, não é meu amigo de arquibancada. Conheci ele através da política do Fluminense. Eu acho que é um cara extremamente capaz, dedicado, tem uma dedicação absurda, que eu nunca conseguiria ter, sabe? O envolvimento dele diário com o Fluminense é uma coisa assim que me orgulha muito ver alguém fazendo isso. Porque que acaba a situação seguinte, o cargo de presidente e vice-presidente são cargos não remunerados, então Sim. A pessoa acaba... Tem muito tricolor que não sabe disso. E assim, é complicado, mas falar, então temos que transformar em cargos remunerados. Não pode. A legislação brasileira não permite que o cargo de presidente e vice-presidente sejam remunerados. Então tem que ser cargos exercidos por tricolores apaixonados que não vão receber nada por aquilo. Então, além de apaixonados, esses tricolores têm que ser caras honestos. Né? Porque você não está recebendo nada, então você vai roubar para ter algum tipo de rentabilidade. O que já aconteceu muito, não só no Fluminense, como outros clubes também. Em alguns clubes acontece até hoje. Mas então você precisa ser realmente apaixonado, capaz e estar envolvido, sabe? E é aquilo, eu sou apaixonado pelo Fluminense, eu acho que posso ser capaz, mas não teria o comprometimento hoje que o Léo tem. Então eu acho que eu me sinto muito bem representado pelo Léo nessa função de vice-presidente. E esse cenário político, cara? Eleições agora em novembro, a gente está até falando fora do ar, né? Que hoje em dia qualquer coisa que a gente fale é politizada, seja para um lado, seja para o outro. Já falaram aí o Pedro Trengrauze, né? Que já se lançou como candidato, flamenguista. Tem também o Carlos Eduardo Cardoso, que chegou também a ter um cargo diretivo. Como é que você vê esse cenário todo? Eu acho que a gente está em março, não acabou nem o mês de março ainda, eu acho que é muito cedo para a gente ficar debatendo quem vai ser o próximo presidente do Fluminense, mas eu acho que qualquer nome que for apoiado pelo presidente Peter vai ser um nome forte. É inegável os avanços que o Peter teve durante esses últimos 5 anos, vai se completar 6 anos à frente do Fluminense como presidente. Tem diversos legados importantes, a gente pode citar rapidamente aqui o caso de Xerém. Xerém não foi uma invenção dele, obviamente, mas quando ele assumiu, Xerém estava num estado lastimável. Eu fui visitar Xerém, tive a oportunidade de visitar Xerém antes do Peter assumir, era Carandiru.
Assim, você pega as imagens do que era Xerém antes e o que é Xerém hoje, é impressionante. O trabalho de Xerém, não só da estruturação de Xerém, como na parte de planejamento, de carreira, de buscar desenvolver os jogadores e evoluir esses jogadores como pessoas, como cidadãos, é um trabalho fantástico, assim, é um dos melhores trabalhos do Brasil, sem sombra de dúvida. Então você tem isso com um enorme legado. Você tem a construção do CT, que é um sonho da torcida. A torcida Fluminense sempre teve 2 grandes sonhos, né? Um a gente está realizando agora. A construção do CT é o nosso primeiro sonho sendo realizado. E o Peter vai entregar isso na gestão dele, obviamente, com apoio e a operação fundamental do Pedro Antônio. Sem ele, com certeza, o CT não sairia. Mas foi essa capacidade do Peter de receber pessoas capacitadas, pessoas honestas e trabalhadoras como o Pedro Antônio, que permitiu o Pedro Antônio se juntar ao Peter para poder fazer a construção do CT. Então você tem Xerém, você tem CT, você teve um trabalho muito difícil e que diversas vezes prejudicou muito o Fluminense dentro de campo. Foi a questão da dívida, uma batalha ferrenha com a Procuradoria-Geral da Receita Federal, que o Peter tocava isso pessoalmente, mas que se resolveu agora. Então também está entregando, depois de 6 anos, um clube com uma situação fiscal que não esteja solucionada, mas está resolvida no curto prazo. É uma dívida hoje sustentável. Eu acho que é prematuro a gente falar de nomes agora, especificamente de nomes. A gente está em março, a eleição vai ser só em novembro. Você pega até a própria eleição dos Estados Unidos, ninguém sabe quem vai ser os candidatos, e a eleição também é em novembro. Então a gente falar de eleição do Fluminense hoje, tratar de nomes e começar a discutir esses nomes, eu acho que ainda é prematuro. Mas eu acho que qualquer nome que seja apoiado pelo presidente Peter vai ser um nome muito forte. O Peter, ao longo desses 6 anos, fez um trabalho muito importante. Obviamente, teve diversas falhas, tem diversas críticas a fazer nesse trabalho, mas o grosso, a foto do que ele está entregando para o Fluminense depois de 6 anos é muito positivo. Eu acho que a torcida identifica isso. Hoje, você vai acompanhar em fórum de discussões, o nome do Peter é muito bem visto pela torcida. Então, acho que qualquer nome que o Peter apoie vai vir um nome muito forte para a eleição. Obrigado, cara. Valeu, cara. Valeu, Até a próxima. Sucesso aí. Valeu.